Se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem. Se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Isso é fato. Às vezes tem a ingratidão por parte de algumas pessoas, mas a gente tem que entender que, enquanto vivermos aqui nesse mundo, nós seremos sempre decepcionados e também vamos decepcionar alguém. Isso é fato. Perfeito só Cristo. Eu pedi ao irmão Marcos para vir, quando nós gravamos esse sermão, que eu estava lembrando, acho que essa igreja é uma das poucas que eu não gravei ainda um sermão aqui, para colocar no canal BG Gospel CG. Quem não é inscrito no YouTube lá, BG Gospel CG. Vai estar esse sermão lá gravado. Se você gostar, você compartilha com alguém. Se não gostar, compartilha do mesmo jeito. De repente você não gosta, mas alguém gosta, né? Esse casalzinho é tão bonito e parece irmão. Essa modinha de cabelo bagunçado assim, gente, isso aí... o que tem de menino com esse cabelo assim, sabe o que é isso? É economia de pente. Eles não gostam de pente, né? Economiza no pente, mas gasta no creme. Né, rapaz? Mas ficou bonito, ficou legal. Parabéns para vocês, viu? Louvado seja Deus. O Everson, tudo bom? Eu podia ficar aqui a manhã toda ouvindo tu cantar, que tu canta muito. Toda a honra é do Senhor, mas quando a gente ouve você cantar, a gente tem uma harmonia assim, ó. Tu parece que canta com bofe, do pulmão, puxa lá de dentro, né? Do bofe assim, porque é do interior. Ele entrega mesmo. Eu vejo pureza na música dele, que Deus possa trabalhar em você sempre e que você possa entender que isso aí é de Deus. Amém? Porque o que tem de bom na gente, meus irmãos, é de Deus. Nós somos, sem Deus, nós somos trapo de imundícia. Vocês estão tudo bem mesmo? É aquele irmão bonito lá. O senhor está bem? É o senhor que conserta tanquinho de lavar roupa, é? Depois eu quero seu contato, viu? Agora não pode não, que hoje é sábado. Mas depois eu quero seu contato. Tá bom? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. A esposa dele, é? Mas e quem viu mulher sentar longe do marido tem que sentar do lado. Tem que sentar juntinho. Ah, entendi. Aí de repente fala uma coisa, é pro irmão, aí, tá vendo? Tá vendo? Então aí ele fica lá. Ele agora falou a verdade mesmo, viu? Tem alguém que nos visita aqui que ainda não é batizado na igreja adventista? Acho que não, né? Todos aqui são batizados? Todos? É? Muito bem. Aquela irmã lá é membro dessa igreja? Está congregando aqui agora? É irmã de Zal, é? Ah, parece. Mas é mais bonita do que Zal. Zal é feio pra caramba. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos ficar de pé, por favor? Descansar um pouquinho o banco, né, Gabriel? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador, mantenedor e Redentor. Nós te agradecemos por esta oportunidade de vida que o Senhor nos concede, pois aqui estamos reunidos entre irmãos para nos preencher da Tua Palavra. Nesse momento nós suplicamos pela presença do Teu Santo Espírito em nossas mentes e corações, que possamos compreender, Senhor Deus, a mensagem, e ao compreendermos que possamos pôr em prática em nossas vidas. Não adianta nada ter vindo à igreja e não colocar em prática o que ouvimos. Se for para nos corrigir, que possamos nos corrigir. Se for para ficarmos em alerta, que possamos nos alertar. E se formos, Senhor Deus, para nos movimentar, que possamos nos movimentar. Que não venhamos ficar inertes diante de tantas dificuldades espirituais, diante do caos que vive a humanidade. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer de cada um de nós sinceros e verdadeiros missionários da Tua Palavra. Que possamos anunciar as boas novas da salvação, que é a pregação do Evangelho. Esteja conosco agora e nos dá o discernimento da mesma. Nós suplicamos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 5, versículo 17, vai falar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, que começa assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus
e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado ou ao telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam ou discutiam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Amém. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós nos tornamos tão acostumados com as parábolas, com os milagres de Jesus, que nós às vezes perdemos a essência do como são importantes para os nossos dias hoje. E nós temos que tirar esses ensinos, esses acontecimentos, para tirar como exemplo, trazer como exemplo para nossas vidas. Talvez nós não podemos curar porque nossa fé é limitada, porque somos fracos, somos falhos. Talvez nós oramos e as pessoas não são curadas. Talvez os paralíticos não estão andando porque nós somos pecadores demais e porque Deus conhece verdadeiramente os nossos corações. E qual deve ser a motivação de operar uma cura? A de Jesus era libertar o pecador do pecado, do castigo, da escravidão que ele estava envolvido. Nem sempre a enfermidade é resultado direto do nosso pecado. Às vezes é por consequência da maneira como vivíamos no passado e também porque nós vivemos em um mundo perfeito, mas composto de pessoas imperfeitas. Enquanto vivermos aqui, nós iremos estar bem agora e podemos estar mal daqui a pouco. Filipe, no dia 6 de agosto do ano passado, ele estava bem. Ele ia para um acampamento com todos os seus planos e projetos, mas ele colidiu no fundo de um carro e ele desde então tem a perna quebrada e tentando se locomover com dificuldade. Amém. Louvado seja Deus que ele está vivo, com oportunidade de tocar a vida. Vai ficar uma sequela? Sim. Lembranças tristes e dolorosas? Sim. Mas também lembranças do temor e da providência divina. Assim como ele quebrou a perna, poderia ter sido pior. Em tudo dai graças. Não pela pancada, mas sim por não ter acontecido o pior. Amados, essa mensagem de hoje, ela vai nos fazer entender que nós precisamos ser quem é o personagem principal dessa história hoje, com exceção do milagre que Jesus fez. Existem alguns personagens aqui, precisamente alguns, que às vezes passam desapercebidos na história. Vocês imaginam quem são eles? Os amigos. Em Marcos fala que foram quatro homens que levaram o paralítico até Jesus. Os 3 evangelhos sinóticos registram essa cura em Cafarnaum. Momentos antes, Jesus, presta bem atenção nisso aqui, só na introdução para você ver. Jesus havia operado o milagre da pesca maravilhosa, que está em Lucas 5, de 1 a 11. Havia curado um leproso, que está no 12 a 16. Agora Jesus faz um paralítico andar. Tanto a lepra quanto a paralisia retrata
o horrível efeito do pecado em nossas vidas. Primeiro, a lepra, ela cauteriza. Ela nos torna os órgãos, os membros, sem sentir o tato. A pessoa com lepra, você pode cortar o lugar que está infectado e não vai sentir dor. Então ela cauteriza, ela torna inanimados os membros. Não tem sentimento, não tem sentido naquele local. Deforma, se corta, deforma. Contamina. O leproso tinha que estar a dezenas de metros de distância, no mínimo 20 a 30 metros, e ainda tinha que gritar leproso, leproso, para que ninguém se encostasse nele. É triste. Aí você lê essa passagem aqui de forma aleatória, achando que não tem tanta importância. Se você tivesse uma doença infecciosa, contagiosa, você ia se sentir um pouco leproso. Há dias atrás nós nos sentimos leprosos. Mas como Deus ele é maravilhoso, que ele fez com que todos se sentissem. Quem estava e quem não estava. Quem contraiu e quem não contraiu a Covid. Se você tossisse no meio do povo, era mal educado. Porco, imundo, mal educado, não respeita os outros, espirrando no meio do povo, tossindo no meio do povo. Não era assim? Os ignorantes faziam dessa forma. E até a gente ficava com medo. Aí se você se sentiu um pouquinho que é a lepra. Foi? Um pouquinho. A diferença é que você não tinha os seus órgãos decapitados, mutilados aos poucos. A carne caindo, as unhas caindo, os dentes caindo, nariz arrancando, as orelhas. Começa pelos os órgãos inferiores, os membros, e depois vai até você morrer. Era assim, porque não tinha cura. Existe a lepra mais terrível, mas é a mais leve. Mas a Bíblia trata que, de qualquer forma, um leproso ele tinha que ser isolado. E também por conta da contaminação. A paralisia aprisiona. A pessoa não tem liberdade para ir e vir. Nós fomos uma viagem no início do ano, não, no final, e eu percebi o que uma perna quebrada limita a vida de uma pessoa. Felipe foi com a gente, mas ele pouco se divertiu. Ele ficou mais no quarto. Para ele ir na praia, teve que ir numa cadeira de rodas. Agora imagina um paralítico, que não pode mover nenhuma das pernas, e às vezes nenhum dos braços, e às vezes órgão nenhum do corpo, membro nenhum do corpo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então a paralisia, ela aprisiona, ela deprime e imobiliza. Assim faz o pecado em nossas vidas. Quando nós estamos envolvidos no pecado, contaminados pelo pecado, nós nos sentimos desse jeito. Nós temos o coração endurecido, cauterizado, nós nos deformamos. Você quer ver o que é o pecado? Puxa lá no Google, dá um Google assim, pessoas que descaracterizaram seus rostos. Pessoas que modificaram sua aparência. Prepare-se, você vai sentir medo do que você vai ver. Pessoas que foram envolvidas no crack, na droga, antes e depois das drogas. Se é que tem o depois. No caso, antes das drogas, é depois com as drogas. Feliz aquele que é depois das drogas, porque significa que passou, né? Mas muitos não dá tempo de passar. Aí você vai ver o que é que o pecado faz. Deforma, é igual a lepra. Então nós estamos vivendo em um meio que nós estamos cheios de leprosos e paralíticos. Tudo pelo pecado. Talvez não é leproso fisicamente, mas psicologicamente. Se sente mal, se sente excluídos, se sente inútil. Tem muita gente assim. Pessoas que pecaram, que frequentavam essa igreja ou talvez outra, mas adulterou, escorregou, saiu, está vivendo de forma à vontade no mundo. Mas quando chega perto de um irmão, se sente um leproso. Por quê? Porque o nosso olhar, às vezes, é de recriminação, de crítica, e não de acolhimento. Nosso olhar farisaico e de hipocrisia. Talvez o pecado da irmã ou do irmão que está fora da igreja está à vista de todos. E por isso nós o apontamos, ainda que não literalmente, mas na nossa consciência, no nosso olhar, da forma como se veste, da forma como vive, nós a isolamos de nós mesmos, só que esquecemos que o nosso pecado, ele está estampado aos olhos de quem? De Deus. E seremos julgados por eles. Queridos,
Na presença de Deus, o primeiro personagem da nossa história que nós vamos falar, com exceção que já deu uma pincelada dos 4 homens, na presença de Deus, porém perdidos. Nem todos que estão na igreja ouvindo louvores e sermões, até cantando e pregando, quer dizer que vieram adorar a Deus. Sério? Sério. Infelizmente, para o crente desconvertido, sempre tem algo errado. A música está ruim, o pregador é fraco, o sermão é longo. Não é assim? Tomara acabar logo, quero ir para casa. Veio para quê? Por que não ficou em casa? Eu vou tentar ser mais calmo nos meus sermões, que inclusive eu tenho recebido umas críticas. Eu até gosto do sermão daquele rapaz, mas tem hora que ele é muito pesado. Ele bate muito. Isso é uns que olham pelo lado explosivo de Gil da Barraca. O povo diz, eu não sou igreja, sou nada. Vou falar a verdade, sou... Não, se ele fosse mais calmo um pouco era melhor, mas não seria eu, seria um personagem. Se eu chegar aqui e tentar me controlar e falar bem calminho, tem hora que eu falo, naturalmente. Mas se eu ficar forçando a barra, vai deixar de ser eu. Isso não quer dizer que eu chego aqui e tenho que falar um monte de asneira, pular, gritar, e pai, meter o dedo na cara dos outros, não. Mas existe alguns jeitos do louvor de Everson, naturalmente ele consegue passar uma pureza na música. Eu acho que ele não força a barra. Se forçasse, eu não ia sentir. O Espírito Santo não ia falar aos nossos corações. Então tem momento que você vai agradar e momento que vai desagradar. Existe sermão mais puro do que o de Jesus? Agradavam a todos? Aí eu vou me incomodar? Porque um irmão disse, eu até gosto do sermão dele, mas ele tem umas brincadeiras fazendo o povo rir, diz que vai chutar a canela de quem está dormindo. Uma miséria dessa, veio para a igreja para quê? Só para procurar o defeito do pregador? Me fez lembrar um caso, eu fui numa região uma vez, numa praia, não vou nem dizer onde é para o irmão lá não ficar, ele vai saber, ele não é doido. E eu fui pregar na beira da praia, no momento, no sábado pela manhã, eu preguei para o pessoal ali, lindo, paradisíaco, uma paisagem maravilhosa. E quando foi mais tarde, esse irmão encostou em mim com aquele jeito sorrateiro, botou a mão no meu ombro, o braço, disse, o irmão prega muito bem, mas aceita uma sugestão. O irmão pecou nisso, nisso e nisso. Você assassinou a língua portuguesa. Hã? Me perdoe, meu estudo é pouco, mas eu vou tentar me policiar. Fiquei triste. Fiquei. Porque ninguém gosta de chamar de atenção. Ainda mais quando isso lhe humilha. Eu assassinei a língua portuguesa. Cuidado vocês que estão se capacitando. Ou você vai ouvir a pessoa pregar aqui e falar uma palavra errada. Ignore. Procure o que tem de bom na mensagem. Você vai ouvir dentro da sua casa seu pai e sua mãe falar uma palavra errada. Enquanto é criança, Miguel gosta de corrigir Dona Licinha, enquanto é criança é bonito. Mas se ele crescer com esse hábito, ele vai ser um péssimo adulto de corrigir as pessoas. Porque nós temos que entender as limitações de cada um. E o que aconteceu, esse irmão me chamou a atenção, eu me senti mal, mas tentei policiar pelo menos essa fala. Me ajudou, mas me machucou. Ele sabe que machucou. Outro dia eu estava fazendo semana de oração já em Capim Grosso e ele foi umas 3 noites. Passados alguns dias ele chegou e disse, irmão, e eu tenho uma observação, uma crítica construtiva. O irmão está aberto a opiniões? Eu digo sim, pode falar. Mas depois que eu falar, eu tenho uma para falar. Sério, sério. O irmão, quando for perguntar se tem alguém que nos visita que não é adventista, pergunte de outra forma, as pessoas não gostam do não. Eu digo, vou perguntar como. Tem alguém aqui que ainda não é membro dessa igreja e tal, ou que não é batizado? Tem alguém que não é batizado? Assim? Arrume outro jeito. Eu digo, eu vou sempre usar o não, meu irmão. Não tem jeito, o não vai ter que entrar. Eu digo, tudo bem. Agora, o que é que seu irmão quer falar? Eu digo, sabe qual é o meu medo, irmão? É que o Senhor perca a bênção quando estiver ouvindo a mensagem. Como assim? Te lembra lá em Itacaré? Ixi, falei. Tem nada, não era para falar. Não vou falar o nome do irmão. Que eu terminei um sermão na beira da praia, um lugar lindo. Eu só vou lhe perguntar uma coisa. Eu preguei sobre o quê? Não lembro. Mas o senhor lembra que me corrigiu? Lembro. Recentemente eu fiz uma semana de oração, o senhor foi 3 noites. 3. O senhor está fazendo uma observação na minha saudação aos irmãos. Me diga um dos temas das 3 noites. Só um, não quero os 3, só quero um. Eu só quero um. Me perdoe. Realmente eu estou errado. Eu digo, que bom que o senhor está reconhecendo. O senhor pode perder a bênção porque está procurando o defeito no pregador. Isso vale para ele, para mim
e para vocês. Não é não, Zé? Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus ou para procurar defeito no pregador? Se for para procurar defeito em mim, pega um caderno, tem muito. Da mesma forma em você. Todos nós somos imperfeitos. Amém? Por misericórdia. Naquele momento, Jesus estava operando um milagre. A casa estava repleta de pessoas. Existia um homem naquelas redondezas que ele era paralítico. Ele não podia andar. Na cidade de Cafarnaum. E aquele homem soube que Jesus estava naquela região. E então conseguiu alguns amigos que o levassem até Jesus. Mas quando chegou lá, eles podiam entrar? Não. Mas tinha alguém que não se afastava de Jesus. Se você for olhar todos os sermões que Jesus ministrava, essas pessoas estavam. Quem eram eles? Escribas e fariseus. Os mestres da lei e os fariseus. Fariseu era uma espécie de religião. Muitos deles faziam parte do Sinédrio. Eles eram observadores rigorosos da lei, de forma distorcida. Eles colocaram dezenas de maneiras de guardar o sábado. O que podia, o que não podia. Na verdade, o sábado passou a ser, em vez de um dia deleitoso no Senhor, passou a ser uma tortura no Senhor. Por isso que as pessoas se apostataram com força. Porque esqueceram o Senhor do sábado e idolatraram o sábado. Adoraram o sábado. E eles iam até onde Jesus estava, mas com o objetivo errado, com a motivação errada. Se você veio à igreja hoje só porque você é adventista e fica feio para você trabalhar no sábado, você veio com a motivação errada. Existe um monte de adventista que, se pudesse e não fosse visto por muitos, comprava e vendia no sábado. O que faz o sábado para você um dia deleitoso? Eu tiro por mim mesmo. Ontem à noite cheguei no quarto, sexta-feira à noite, o Mateus estava no quarto, lendo a Bíblia ou jogando? Jogando. Meu filho. Eu digo, o que é isso? Estou jogando. Hoje, filho? Hoje é sábado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim também. Os meus filhos. Você tem ideia o quanto de crente faz isso? E acha que é normal? É um dia de consagração a Deus, para você levar o seu pensamento a Deus. Até as suas brincadeiras devem ser voltadas para Deus. Até falar palavras torpes não é bom dia nenhum, mas principalmente nesse dia não pode. Você tem que se corrigir, se policiar. Você entendeu qual é o propósito do sábado? Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. É uma satisfação adorar a Deus nesse dia. Tem que ser a adoração. E os fariseus fez do dia de sábado e da lei de Deus um monte de tradição judaica e colocou um canzil ou um jugo no pescoço do povo. E Jesus chegou, o Messias, o prometido, e porque eles estavam tão cegos pela tradição, tão obcecados pela lei, eles ignoraram Jesus. E o pior, muitos sabiam que era Jesus, porque fazer o que Jesus fazia, nascer de onde ele nasceu, da linhagem que ele nasceu, não tinha como não ser o Messias. Mas eles ignoraram, porque eles queriam um libertador do jugo de Roma, não um libertador do pecado. Por que eles não queriam um libertador do pecado? Porque o pecado é gostoso. O pecado é bom. Tem um efeito destruidor depois, mas a princípio é bom. Ou você acha que eu bebia por quê? Porque depois que eu bebi, a sensação no começo era maravilhosa. Você acha que o cara fuma maconha e cheira pó por quê? Porque a sensação é boa. Mas a consequência é demoníaca. Por que o homem quer mais de uma mulher? Por que a mulher quer mais de um homem? Porque o pecado é gostoso. Mas a sensação é boa, mas o resultado é morte. E os fariseus, eles não queriam Jesus, porque Jesus era a abolição do pecado, não da lei. Do pecado. Amados, os escribas e fariseus ainda eram, infelizmente para o crente desconvertido sempre tem algo errado. A música está ruim, o pregador é fraco, o sermão é longo demais e cansativo. Já com os escribas e fariseus, eles ainda eram piores do que simplesmente alguns crentes que querem voltar logo para casa ou que ficam olhando a roupa da irmã, como está vestindo. Existem alguns nossos irmãos tão zelosos
Então, vocês que são líderes, prestem atenção aqui, ó. Irmã Marinalva não está aqui, não? Está doente? Está com dor? Com idoso? Capim grosso. Ah, sim. Pensei que estava com dor. Eu digo, a mulher vai parir, não, depois de velha já? Mas tudo bem. Olhe bem. Nós não, vocês, líderes da linha de frente, que cuida de igreja, cuidado. A irmã vem cantar, mas ela está com batom destacando. Ou uma roupa que está definindo o corpo. Não é legal, correto? Mas você acha que você deve fazer o quê? Permitir ou chamar ela, ir lá e dizer, você não está decente? Se não está decente, está indecente, né? Você não está com roupa apropriada, então você não vai cantar desse jeito. Difícil, né? Não é difícil? É constrangedor. Sabe qual é o sensato? Está no manual da igreja? Não. Mas está na ética da humanidade. Não humilhar ninguém. A irmã cantou. Deixa cantar. Ah, vai ter um monte de irmão que vai querer partir o ancião no meio. Tem nada não. O Senhor está ouvindo e vendo o pecado que está no coração de cada um. A irmã terminou, irmã, faz favor. Nós permitimos você cantar hoje para não lhe envergonhar. Mas da próxima vez eu vou lhe pedir encarecidamente. Nós adotamos a modéstia cristã. Coloca um batom disfarçado ou um brilho, mas mude. Você é a menina dos olhos de Deus, então você tem que apresentar a Deus para as pessoas. Faça isso, para da próxima vez não ter problema nenhum. Eu não quis lhe proibir de cantar para não lhe constranger, mas faça isso, procure melhorar. Aí na próxima vez ela vem do mesmo jeito, aí já muda. Aí já muda. Ô miséria, tu é surda? Né? Não é assim não, estou brincando, não é assim não. Irmã, eu sinto muito, eu lhe avisei, então você não vai poder. Mas você nunca avisou. Ela sabe que não pode, mas você nunca avisou. Com jeito, não é cobrando. Aí você vai lá, agora quer humilhar, ela sai da igreja, vai direto procurar um advogado. E mete um processo por danos morais e constrangimento. Aí você não pode pagar. A associação vai ter que pegar o dinheiro que é para vir para a igreja para ajudar. Já não vem quase nada, mas o pouco que vem para pagar processo. Um irmão foi cantar um quarteto no lado do sul, um pastor me contou esse caso, e tinha um irmão com aqueles cabelos black, tipo esse, só que em volume maior, um moreninho, né? Não pode falar preto não, né? Um preto, um negro, um nosso irmão afrodescendente, que não tem nada demais. Para mim, isso aí é besteira, dizer que o irmão é negro. Se não torna menor diante de Deus. E ele com aquele black power, o ancião disse, não, você pode sair daí. Você não vai cantar com um cabelo desse aqui não. Isso aqui não é candomblé? Desse jeito. Ele saiu, ligou para o advogado chegou lá de imediato com a polícia, o ancião foi levado para prestar depoimento e a igreja teve que pagar 100 mil de multa. Você está entendendo o que eu estou falando? Se fosse Jesus, como é que ele agiria com essas pessoas? Com mais amor, com mais carinho. Então os hipócritas e fariseus ainda existem hoje. Que vão para a igreja ou estão na igreja só para apontar o erro dos outros. E não levam ninguém para a igreja. Não vão visitar as pessoas e quando vão é para procurar defeito. Só vai visitar o irmão quando some da igreja. E às vezes já com a carta de remoção. Nós temos que ter muito cuidado. Isso não é papel só do líder não. É de todos nós. O irmão não veio para a igreja hoje. Você vê, irmã Marinalva não veio hoje. Sabe que vem, não vem de novo. Qual é a função nossa, irmãos? E visitar. Irmã, nos preocupamos. O que aconteceu? Milene, por que você não foi para a igreja? Você estava aí e não foi para a igreja. Everson, por que você não foi? Nós sentimos a sua falta. Pelo menos liga. É uma satisfação. Vai orar com a pessoa. Não. Somos hipócritas e fariseus. Muitos de nós temos esse comportamento nos dias atuais. Vamos lá. Eles estavam ali, mas não era porque queriam cura, milagres, nem conhecimento. Eles queriam provas para matar Jesus. Mas por quê? Por medo de perderem o poder, status e dinheiro. Infelizmente, em nossos dias atuais, temos muitos fariseus lesando os fiéis, sem falar naqueles que se sentem mais santos que os outros. É o que eu acabei de falar. Muitos não sabem mais, não sabem, mas estão sendo instrumentos de Satanás dentro da igreja. Ah, então é para abrir as porteiras. Primeiro que a igreja não é porteira. E segundo que você não manda na igreja. Você manda é na sua casa. E olha lá, que lá na minha quem manda é a mulher. Tem que ter ordem e decência no culto. Tem que ter organização, mas é com tato, é com carinho.
Irmãos, vamos ter a modéstia, nós somos diferentes. Nós temos que nos vestir como cristão. Nós temos que apresentar Cristo na nossa maneira de falar com as pessoas, de nos vestir, na música que ouvimos, na comida que comemos. Em tudo isso nós temos que dar glórias a Deus. Na maneira como você trata a sua mãe em casa, não é só na igreja, o seu pai. Define se você é cristão ou não. Sabe qual é o tema da nossa mensagem? Leve alguém a Cristo. Eu não quero perguntar aqui a ninguém aqui para poder você se responder, mas para você meditar. Quando você levou alguém a Cristo? Quando alguém desceu as águas, Deus usando você como instrumento? Você está pensando que foi chamado para enfeitar banco? Foi? Você está achando que você foi chamado só para ser sonoplasta? Foi? Foi não, isso faz parte da tua missão. A tua missão não é só sentar aí e soltar música, não. É falar de Jesus onde você for. É as pessoas olhar para você e ver um servo de Deus. Está ouvindo, Val? Essa é a nossa missão. Por isso que as igrejas não estão abarrotadas de gente. Porque às vezes esquecemos que só somos cristãos dentro da igreja. E quando lá fora, em casa, já tratamos os nossos queridos com indiferença. Amamos. Se adoece, oh meu Deus, cura, cura, cura. Qual é a única certeza que vamos ter, gente? Enquanto Jesus não voltar? Vamos o quê? Morrer. Não é isso? Vamos morrer. Mas nós que aceitamos Jesus, nós temos uma esperança, porque nós sabemos que a morte é só um sono. Mas seu pai tem essa esperança? Não sabe. Mas você conhecedor e vocês conhecedora, vocês têm que almejar que ele também aceite Jesus. E a decisão dele, a decisão dos meus, depende também de mim. Como? Já convidei para ir para a igreja, ele não foi. Você convida para ir para a igreja, mas... Não estou falando que é vocês não, viu? É o monte. Convida para ir para a igreja, mas dias antes é só brigando, só fechar a cara, só xingando, se comportando como um bicho dentro de casa. Passa pelas pessoas, não fala, mas quando tem um evento, convida para ir para a igreja. A pessoa teve doente 1 mês, 2, não visitou, sarou. Ei, está tendo a programação na igreja, vai lá. Essa miséria, eu fiquei 15 dias deitado de cama, 20 dias, tu mora perto, tu soube, não foi me visitar, agora quer que eu vá na tua igreja? Você está entendendo? Cristianismo tem que ser feito na prática e não é só no nome. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter como exemplo o comportamento dos personagens que nós vamos falar aqui, daqui a pouco. Nós temos visto aqui muitos fariseus lesando a fé das pessoas, sem falar naqueles que se sentem mais santos que os outros. Muitos não sabem, mas estão sendo instrumento do inimigo dentro da igreja. Existem aqueles que são mestres em perceber defeito nos outros. Mas se não tem defeito, arruma. Basta não ir com a cara. Não vou com a cara de Gabriel. Já estou procurando um defeito, a cara dele. Não é assim? Aí agora, toda vez que eu vejo, tem uma antipatia. Eu não vou com a cara daquele menino. Nunca conversei com ele 20 minutos, 10 minutos para saber a situação dele. Mas eu já tenho uma rejeição dele. Isso é pecado. Isso é pecado. Não faça pré-julgamento de ninguém. Conheça a limitação da pessoa. Veja qual é. Ouça. Tente ajudar. Não pode, ore junto. Nós temos que nos corrigir enquanto há tempo. Senão, em vez de estarmos somando com Cristo, estamos espalhando. Quem comigo não ajunta, espalha. São palavras do Senhor. Existem aqueles que são mestres, como eu falei, de procurar defeito nas pessoas. Basta não ir com a cara. Mas por que será? Por que muitas pessoas agem dessa forma? É simples, porque não existe conversão. Não se converteram ainda. Veja o conselho que Pedro nos dá em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Se você quiser abrir, tudo bem. Se não, você só ouça. Livre-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência. O que é isso? Sabe qual é o crente fofoqueiro ultimamente? Que está demais nas igrejas? Irmãos, eu quero pedir uma oração por Dona Maria, que aconteceu isso, isso e isso com ela. Não precisava falar o que aconteceu, não. Mas tem que falar, ainda dar o nome. Fofoca. Fofoca em nome de pedido de oração. Tem muito isso. Você está entendendo? Tem muitos assim.
vai lá descobrir o problema do irmão para ficar sabendo, para dizer que é para orar. Mentira, para chegar na igreja e falar com um e com o outro. Olha, conta aí, faz isso, faz essa oração por fulano, que está acontecendo isso. Olha, tu ora pela vida de irmã fulana, o marido dela parece estar traindo ela, viu? Ô desgrama, pede só oração, não conta o caso, o motivo não. Só ora. Aí a outra que eu vi, eu falei, vamos orar por irmã fulana, que o marido dela arrumou uma quenga lá no Capim Grosso. Ó. A outra disse que parece que está traindo. A outra disse que arrumou. A outra falei, vamos orar por irmã fulana, porque o marido dela disse que vai largar ela, arrumou uma quenga lá. E já tem até filho com a mulher. Você entendeu como é o fuxico? Fuxico de crente. Mas não é palavra de cristão. Isso eu tenho visto muito por onde eu passo. Você está entendendo? Vai, me chama ali atrás, irmão, eu quero que ore por fulano e tal. Está acontecendo isso. Mentira, só para contar fofoca. Chegou um ponto de eu ligar assim e falar, irmãos, eu não quero saber do problema da sua igreja não, eu já tenho os meus. É demais. Pois é, nós temos que vigiar. Nós temos essa mania de fazer um pré-julgamento das pessoas e aí sair disseminando o que a gente pensa, simplesmente porque não temos o equilíbrio de manter a língua dentro da boca. Entendeu? Existe até uma reflexão que fala a respeito das pessoas que têm a mania de julgar os outros e achar que o outro tem um defeito, que o outro está errado. Conta-se a história de um casal já idoso, que o marido chegou para o filho já era médico formado, né? Lógico, médico formado, né? E então ele chegou e disse, meu filho, velho, temos que levar a sua irmã, trazer sua irmã para você fazer um diagnóstico dela, sua mãe. A sua mãe está doente. Eu acho que ela está surda. A velhice já atacou sua mãe, ela está surda. Como assim, papai? Não, eu falo com sua mãe 10 vezes para ela ouvir e responder a coisa. Eu tenho que ficar repetindo e gritando dentro de casa para ela me ouvir. Mas o filho muito experiente disse, tá bom, pai. Faça o seguinte. Quando a mãe estiver na cozinha ou na pia, o senhor vai e chama. Maria, o que vai ter para a janta? O senhor vai falar na sala. E vai repetindo até chegar perto dela. Aí nós vamos saber o que está acontecendo. Como assim? Eu estou dizendo que ela está surda? Faça isso, pai. Então o velho deixou, eu chego lá. Maria, vai ter o que para janta? Nada. Ô Maria, vai ter o que para janta, Maria? Nada. Chegou no ombro. Maria, vai ter o que para janta? Tu tá surdo, eu já respondi 3 vezes. Quem era o surdo? Será que o problema talvez não seja o seu irmão? Talvez sejamos nós? Pense bem. De repente você está com uma ótica humana. Olhe para o seu irmão com a ótica de Deus, com a ótica espiritual. E você vai ver que precisa melhorar algumas coisas. É você que recebeu a luz. E quem recebe a luz é para ir iluminar quem está em trevas. Leve alguém a Jesus. A fama havia corrido por toda a Galileia, muitos milagres e curas eram operados por Cristo. Certamente essa informação chegou aos ouvidos daquele homem paralítico. Mas como ia a Jesus se lhe faltava forças e meios para chegar até lá? 4 homens tocados pelo Espírito Santo tomaram a iniciativa de levar aquele pobre homem até Jesus. Tomados pelo Espírito Santo, porque se não for por Cristo, você não faz nada bom. Você quer que seu filho esteja na igreja? Você orou com ele essa semana? Você se colocou de joelhos diante de Deus e convidou ele também a ficar? Você falou que ama o seu pai, que ama o seu filho? Você que não tem filho ainda, vai trabalhar para depois fazer filho. Se você ama a pessoa que você ama, marido, esposa, irmã, irmão, vizinho, filho, pai, mãe, fale para ele, eu te amo e quero estar no céu por toda a eternidade com você. Vai esperar morrer? Para chegar de junto do caixão e dizer, eu te amo. Me perdoa. Não adianta nada. É engraçado, mas é sério. A única certeza que temos é que iremos morrer. Mas morrer em Cristo é um sono. Aí se seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, a pessoa que você ama, morrer, e você tiver agora aquela dúvida se essa pessoa morreu em Cristo ou no capeta, porque não tem a terceira opção. Ou ele morre servindo a Deus ou servindo o inimigo de Deus. E se for inimigo de Deus, está condenado. Aí você como vai se sentir se você não falou de Jesus para essa pessoa? Se você não levou essa pessoa a Cristo?
Ou pelo menos não tentou. Que crente é você? Que cristão é você? Se você ama, fale que ama. Se você quer ver no céu, fale que quer ver no céu. Eu falo para o meu sogro direto: seu Derme, eu quero lhe ver no céu. De coração, já falei. Mas o coração de concreto. Mas eu não vou desistir dele. Eu oro por ele todos os dias, mas na segunda noite eu oro mais. Por quê, dona Licinha? Porque toda terça-feira ele pega a moto e vai para o Gavião. E todos os dias, quase todos, morre gente daqui para o Gavião. Nessa BR. E eu temo que uma hora o pior aconteça com ele. Você entendeu por que eu oro por ele? Como eu queria que ele estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Porque eu quero vê-lo no céu. E ele é conhecedor. Mas ele precisa tomar a decisão dele. Só que eu não posso tomar por ele. A única coisa que eu posso fazer é orar com ele e por ele. Não perca a oportunidade de falar que ama. E de orar pela pessoa que você ama. Leve alguém a Cristo. Mesmo que seja a última coisa que você tenha a fazer. Senão você viveu em vão. E quem não leva ninguém a Cristo é um forte candidato a ir na direção contrária de Cristo. Porque é pessoas que estão com o coração cheio de egoísmo, de orgulho, que não está pensando no próximo. Amados, os verdadeiros amigos não desistem. Quando chegaram diante de Cristo, eles não conseguiam ver Jesus, porque a casa estava lotada. Mas vocês acham que eles desistiram e voltaram com o paralítico? Não. Eles procuraram meios. Eu não vou dar estudo não, que é longe. Está chovendo. Eu já ofereci uma vez, disseram que não. Eu fui lá uma vez e a porta estava fechada e o pessoal dentro de casa não abriu a porta. Isso acontece. Eu já tive um estudo desse. E fui uma vez, a porta fechada, mas eu sabia que tinha gente dentro de casa. 2 vezes a mesma coisa. 3 vezes eu digo: preta, não venho mais não. Aí sim, 3 vezes. Não estou mandando você desistir na terceira não. Sabe quantas vezes você deve tentar falar para a pessoa que você ama que quer ver no céu? Quantas? 70 vezes 7. É infinito. A gente deveria fazer isso também pelas pessoas que nós não temos como família, mas simplesmente conhecidos. Mas infelizmente nós não fazemos isso. Às vezes não fazemos nem com aqueles que nós falamos que amamos. Mas que não desistamos fácil. Porque Jesus, ele não desistiu de mim nem de você. Ele morreu, mesmo você falando não. Ele morreu por mim e por você. Para que eu e você pudéssemos viver. Eu sei que às vezes está difícil, parece até que a morte dele foi em vão, né? A gente vê tanta gente má, tanta coisa ruim acontecendo, mas não foi em vão, não. Você verá que não foi em vão. Só espera um pouquinho mais e você vai ver que não foi em vão. Os verdadeiros amigos, eles não desistem. Eles perseveram. Quando existe fé, há perseverança. Obstáculo nenhum impedirá que o milagre aconteça. E eles não desistiram e o milagre aconteceu na vida daquele homem. Na vida daquele homem e desses personagens anônimos que nós estamos falando aqui hoje. Eu peço aos nossos jovens que prestem atenção na mensagem, por favor. Veja a orientação de Paulo aos Gálatas, aos moradores da galáxia. No capítulo 6, versículo 9, ele diz: não cansemos de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Ou seja, não canse de fazer o bem. No tempo certo, se você não desistir, Deus vai te honrar. Só que o tempo de Deus não é o teu, é no tempo dele. Gil, mas está difícil. Você não morreu ainda. Enquanto a vida é esperança, continua. No momento certo, Deus vai te honrar. Não desista da pessoa que você ama. Ore com ela. Leve ela a Cristo, ou tente. Quando nós tentamos levar alguém a Cristo, nós nos aproximamos mais de Cristo. Porque nós só conduzimos alguém num caminho que nós conhecemos. Eu não posso lhe chamar para ir em um local que eu não sei por onde ir. Então, quando eu convido alguém a ir a Cristo, é porque eu já conheço o caminho. Então, se você conhece, leve. Se você precisa dizer para seu pai: pai, eu te amo, me perdoe, eu quero ser um melhor filho, eu quero lhe ver no céu, fale isso. Ele está vivo ainda. Mas meu pai é novo. Mas a morte, ela não escolhe idade. O seu Derme também é novo. Mas quem está vivo pode estar morto amanhã.
E eu não quero viver com a mágoa no meu coração de não ter insistido pela conversão dele. E eu creio que você também não. Amados, o pecado. Na hora que Jesus foi curar aquele homem, ele disse o quê? Teus pecados estão perdoados. Mas para aí, aquele homem foi atrás de uma cura. E por que Jesus falou que os pecados dele estaria perdoado? Jesus viu que além da saúde física comprometida, aquele homem também estava doente espiritual. Pode ter certeza. Às vezes, vamos ao médico por conta de um problema físico e em muitos casos somos curados. Outros não. Mas se a nossa saúde, mesmo que sejamos curados, se a nossa saúde espiritual estiver comprometida, médico nenhum, remédio nenhum vai resolver o nosso problema. Só mesmo o toque de Cristo na pessoa do Espírito Santo é que vai curar a tua dor. Porque o físico pode estar bem, mas se o psicológico, o espiritual estiver mal, o corpo todo adoece. É em vão tomar remédio, é em vão ir no médico. Nós só precisamos ir a Cristo para obtermos a cura necessária. O pecado tem efeitos destruidores. Muitos se isolam como se estivessem com lepra. Alguns se paralisam como se estivessem paraplégicos. Outros se deprimem por se sentirem impotentes e inúteis e sem esperança diante dos outros. O pecado faz isso com a gente. Eu não tenho a roupa que gosto, o carro que quero, o celular que desejo. A família que eu queria ter nascido não me agrada. Aí você se deprime e você se isola. E o pecado toma conta. Você nesse momento está precisando de uma cura espiritual para que o físico funcione. E aquele homem precisava de uma cura espiritual para que o físico voltasse a funcionar. Bem verdade que o físico dele estava debilitado, ninguém se sabe por quê. Mas Jesus disse, os teus pecados são perdoados. Porque todo pecado é por consequência da desobediência. Ou nossa, ou de alguém. De repente você vai daqui para Capim Grosso, e quando você entra na pista, vem um bêbado de lá para cá, pá, bate em você. O bêbado não tem nada, mas você morre, ou fica paraplégico. Foi consequência. Talvez não sua, mas de alguém. Mas por quê? Eu merecia isso? Não. Deus não queria isso. Mas Ele mesmo disse que no mundo teremos aflições. Mas que tenhamos bom ânimo, que venceremos o mundo assim como Ele venceu. E vencer o mundo é estar preparado para a eternidade. Amém? Não importa qual tenha sido o teu pecado, ou seja, o teu problema, vá a Cristo. Ele tem a solução para seus problemas. Sejam eles quais forem, Deus é maior que todos eles juntos. Eu creio. Amém? Está difícil? E a Cristo? Peça um amigo. Deus proverá também esse amigo. Veja o que o Senhor diz para você essa manhã. Eu quero que você guarde essa mensagem de hoje. Em Isaías 43, 25, ele diz assim, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Ele faz nova todas as coisas. Mas você precisa confiar. E confiar é renunciar. É se entregar. É se consagrar a Deus todos os dias. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma reflexão que na verdade não é bem uma reflexão. É uma história que houve de fatos reais. Só um momento. Eu acho que alguém aqui já ouviu essa história. Quem estava na vigília que teve em Capim Grosso, ali no ginásio, viu o pastor Tiago, do Ceará, pregando. Um baixinho, meio comediante, meio alegre. Ele conta bastante caso engraçado. É o jeito dele pregar. Tinha o pastor Rafael Santos, bem descontraído, mas tem uma mensagem bastante espiritual. E ele contou um testemunho que houve no Ceará, em uma determinada cidade, a qual não me lembro o nome, que ele foi fazer um evangelismo junto com a equipe lá, que não tinha presença adventista. E quando ele chegou nessa localidade, as pessoas disseram, não, aqui você não pode pregar não. Aqui o Marcelo, ou era Marcos, acho que era Marcos, não era esse não. Não, esse aqui já foi assim brabo também, mas não é mais não.
O Marcos aqui é o chefe do tráfico e ele não quer que ninguém aqui mais pregue. Já basta as igrejas que tem. Aqui ele comanda tudo. Nem a polícia que manda, quem manda é o Marcos. E agora o pastor disse agora. Por que o traficante não queria que o evangelho fosse pregado? Porque o evangelho liberta. Tira os jovens da droga, as jovens da prostituição. E aí para ele é prejuízo no bolso. Por que os fariseus e escribas não queriam aceitar Jesus? Porque as pessoas iam deixar de segui-los e iam procurar seguir o Messias. E isso deixava de trazer renda. E então o Marcos disse que não queria, e aquele pastor foi conversar com ele e orar com ele. E por muita oração, jejum e oração, ele acabou cedendo. E disse, pode fazer o evangelismo de vocês, eu vou deixar. E por coincidência não, providência, o Marcos passou a frequentar o evangelismo. A princípio só para policiar o pastor e ver o que ele ia falar. Mas depois de um tempo o Espírito Santo foi tocando, e o Marcos foi se permitindo e foi sendo moldado. E ao final desse evangelismo, montou-se um grupo ali. O Marcos se batizou, abandonou o tráfico. Presta atenção. Se tornou um homem de Deus. De matador e traficante a soldado de Cristo. E ali aquele grupo se tornou uma igrejinha naquela localidade. E o Marcos era o diretor, a sua esposa também. E a obra estava sendo bonita. E um certo dia Marcos estava trocando o pneu do carro na frente da sua casa. E encostou uma moto com 2 homens e atirou nas suas costas e o matou. Isso foi verdade. A viúva ficou louca e transtornada. E aí perguntou, por que, Senhor? A lição de hoje. Por que, Senhor? Ligou para o pastor, que morava em outra cidade. Disse, por que o senhor veio trazer o evangelho aqui? Meu marido está morto. Eu quero uma explicação para isso. Venha para o senhor fazer a cerimônia. E ele veio. E todo mundo queria ver a explicação do pastor. O caixão lá. Pastor, responda que todo mundo quer ouvir. Por que o Marcos está morto? Sendo que ele foi alcançado pelo evangelho. O que o senhor tem a dizer agora? E ele pediu orientação a Deus e disse, minha irmã, eu só vou lhe dizer uma coisa. Ainda bem que o evangelho alcançou Marcos a tempo. De um jeito ou de outro, isso ia acontecer. Só que a diferença é que agora ele está dormindo no Senhor. E antes, eu não podia falar o mesmo. Ainda bem, louvado seja Deus, que o evangelho chegou primeiro. Não hesite em falar de Jesus para as pessoas. Pode ser que elas aceitem, mas as consequências do pecado lhes acompanhem. Mas se ela aceitar, e mesmo assim ela descer ao pó, em Cristo, pode ter certeza, ela foi alcançada pelo evangelho. E você foi o meio que Deus usou. Que Deus possa nos abençoar e nos tornar sinceros mensageiros do evangelho. E que possamos levar pessoas a Cristo. Só que nós só podemos apresentar para as pessoas quem nós conhecemos. Só podemos levar pessoas a Cristo se conhecermos o caminho. Fica de pé. Aliás, não, o Everson vai cantar, né? Ele vai cantar. Depois que ele cantar, eu quero que você fique de pé para a gente orar. Não percam a oportunidade quando chegar em casa hoje. Deixa a vergonha de lado. Dá um abraço na pessoa que você ama. De vez em quando eu faço isso. Minha esposa está doida. Eu digo, ou doido ou não, eu te amo. Meus filhos, eu não perco a oportunidade de orar com eles e falar que eu os amo. Se você tem vergonha, pensa bem se no último momento você vai ter vergonha de chorar diante do caixão. Ali acaba toda a vergonha. Não é? A diferença é que o morto não ouve nada. Pode ser eu, pode ser você, pode ser a pessoa que você está negligenciando essa fala. Eu te amo. Ah, mas eu não amo. Procura alguma qualidade nela, deve ter alguma que faça você amar. De repente não é essa pessoa que está com problema, talvez é você. De repente não é ela que está surda, talvez é você. Oremos. Santo e soberano Deus,
Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Nós entendemos nessa mensagem de hoje, Pai, que nós precisamos ser um elo entre o Senhor e os necessitados da Tua palavra, que são todos os pecadores, assim como nós. Que possamos ser exemplo igual aqueles homens que não desistiram, enfrentaram os obstáculos, arrumaram meios de chegar, de levar uma pessoa até chegar aos Teus pés e obter a cura. Que não venhamos nos comportar como os hipócritas, os escribas e fariseus, que estavam diante de Ti, mas não estavam convertidos a Ti. Eram só para criticar os seus irmãos e a Ti. Molda as nossas mentes e os nossos corações. Nos dá força, perseverança, aumenta a nossa fé. Que possamos verdadeiramente, Senhor Deus, testemunhar do Teu amor, mas isso através de pessoas, porque não existe outro meio em falar que Te amamos, se não falarmos para as pessoas que amamos de forma audível. Ah, mas eu não preciso falar. Ele sabe ou ela sabe. Não, ele não sabe, ela não sabe. Além de demonstrar, precisamos falar. O melhor exemplo é o falado e o vivido. Não é só o falado e também não é só o vivido, porque só o Senhor conhece a intenção do coração de cada um. Por isso nós te pedimos, afasta de nossas mentes e corações tudo aquilo que diminua a nossa fé. Perdoa os nossos pecados. Nos dá um término de sábado completamente na Tua presença. Nós te pedimos tudo isso e honrosamente te agradecemos por tudo. Muito obrigado. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.